Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Senhor, abençoa a meditação da tua palavra, fala com cada um de nós, dá-nos de beber, Senhor, nessa manhã, dá-nos de comer nessa manhã, dá-nos de beber, Senhor, desta água da vida, da fonte da vida eterna, que és tu, Senhor. Vem de encontro a cada um de nós. Pedimos no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Todos nós, irmãos, existencialmente, analogicamente, todos nós temos um balde.
E com esse nosso balde nós vivemos indo às fontes para satisfazer, para saciar, para matar, para acabar com a nossa sede. Talvez o que julgue você e eu ser uma carência seja a sede de Deus. É certo que o que você julga ser uma tristeza é sede de Deus. O que julgue você ser um luto, na verdade já virou sede de Deus. O que julgue você ser uma necessidade, na verdade é sede de Deus. Porque a sede de Deus, ela é constante, ela é latente, ela é gritante, ela é angustiante. Nós temos sede de Deus. E só nele nós somos saciados. Só nele essa sede termina. Antes de entrar no texto, eu gostaria que mostrar para os irmãos algo incomum aqui, muito bonito da parte de Jesus, pois, segundo a cronologia de João, no capítulo 3, ele conversa com, irmãos, um fariseu curioso, mestre da lei, que vai a Jesus à noite, governante entre os judeus, homem intocável, e ainda assim Jesus estende a mão para convidá-lo a entrar no reino, dizendo, é necessário que você nasça de novo, e ali nós ouvimos de Jesus a célebre frase que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não passado muito tempo, aqui alguns versículos depois, lá está Jesus parando, ou sendo parado ali pelo cansaço, para ministrar a uma mulher, meus irmãos, sexualmente imoral, socialmente alienada, também intocável. E assim, irmãos, Jesus estende a mão para ela, envolve-a com perguntas e a convida também a beber dessa água. Interessante que no capítulo 3 ele fala sobre água, no capítulo 4 ele fala sobre água de novo. E antes eu quero que você veja algo muito bonito aqui da parte de Jesus, porque ele aqui, irmãos, está tratando, ministrando, ele está cuidando, né, desses dois. E, irmãos, na verdade, isso é um recado para mim e para você. Não importa quem seja você, não importa em que polo você esteja, não importa se você chegou aqui em pecado, não importa se você chegou aqui em adultério, não importa se você já trocou de parceiros, ou não importa se você é um pastor, um seminarista, um presbítero, não importa. A mesma coisa ele tem para você e tem para ela, para essa mulher e para esse Nicodemos também. Ele vem dizer que só ele pode acabar com a sua sede. Diga para o seu irmão, só Jesus pode acabar com a sua sede. Ah, mas eu sou religioso, Nicodemos também. Então o fato do Espírito Santo ter organizado o Evangelho de João na cronologia, colocando Nicodemos no capítulo 13, a mulher samaritana no capítulo 4, isso quer dizer para nós, irmãos, que ele é aquele que mata a sede de quem está vivendo uma vida regradinha, certinha, bonitinha, mas está sedento. E você que está vivendo uma vida completamente errada, quem sabe até imoral, quem sabe até vexatória, ele é aquele que mata a sua sede. É por isso que o Espírito Santo colocou nessa sequência. A palavra aqui, irmãos, nos versos 1 a 3, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer-lhe que Jesus fazia e batizava João, Jesus decidiu então deixar a Judéia e foi para a Galiléia. Da Judéia para a Galiléia, irmãos, o caminho que lhe permitia naquela época cobria a distância de mais ou menos 120 quilômetros. Imagine você, 120 quilômetros de caminhada, e Jesus, cansado, junto ao poço de Jacó, ali se para com sede e também cansado. E apesar disso, Jesus, no verso 7, ele pede a essa mulher, dá-me de beber. O versículo 8 vai dizer, olha, como é que havia uma rixa entre samaritanos e judeus? No versículo 9, ela responde, como sendo tu judeu, me pede de beber? Como sendo tu judeu, me pede de beber? Nós não nos conversamos, nós somos inimigos, nós somos distantes. No versículo 10, irmão, você percebe que ela diz, Jesus diz assim, olha, se você soubesse quem está lhe pedindo de beber, você me pediria e eu te daria a água da vida. Nós conhecemos esse texto. No verso 11, ela diz, o Senhor não tem como tirar água. O Senhor não tem uma corda. O Senhor de onde é essa água que o Senhor está me propondo? De onde é essa água que o Senhor tem para mim? Versículo 12, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, que nos deixou esse poço e bebeu desse poço aqui também? Do que o Senhor está falando?
Versículo 13, se você observar na sua Bíblia, essa água, e Jesus dizendo, esse poço de Jacó aqui não lhe satisfaz. Essa água aqui, ela não mata a tua sede, porque toda vez você tem que voltar aqui e pegar água, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Irmãos, muitos de nós passamos a vida toda pegando água no poço de Jacó. Muitos de nós, irmãos, passamos a vida toda com o nosso balde, buscando beber e retornamos, focamos a nossa vida nisso e dizemos, isso aqui vai me dar paz e segurança, focamos a nossa vida ali, isso aqui vai me dar sentido e significado, focamos a nossa vida lá, bom, isso aqui vai completar o meu coração, focamos a nossa vida naqueles que já se foram, aquela esposa que me abandonou, aquele marido que foi embora, e nós focamos e colocamos o nosso balde lá, tentando tirar água de lá. E Jesus disse, olha, esse poço aí, ele apontando para o poço de Jacó, disse, essa água aí que você bebe faz você voltar a ter sede. E você tem que voltar aqui tantas vezes. No versículo 14, Jesus vai dizer, mas, porém, contudo, a água que eu tenho para lhe dar, você não volta a ter sede, e ainda, ela vai passar a fluir de dentro de você para sempre, eternamente, e você vai ter uma outra vida. O que aprendemos, irmãos? O que aprendemos aqui sobre essa água viva é que quando você dela bebe, quando eu e você dela nós bebemos, nós, irmãos, quando nós bebemos dessa água da vida, acaba a nossa sede. Mas quando nós bebemos das fontes que nós entendemos e valorizamos nessa vida, veja lá onde você está ocupando demasiadamente seu tempo, veja lá onde você está ocupando demasiadamente a sua atenção, veja lá o que está ocupando a sua mente constantemente. São poços que nós abrimos, meus irmãos. Veja lá qual seja a sua grande ambição na vida, veja lá pelo que você está empreendendo esforços, são os nossos poços. Nós temos, irmãos, nós não entendemos muito o contexto, porque hoje nós temos água canalizada, água potável, em todos os lugares que nós viramos. Qualquer lugar tem uma torneira, tem uma fonte. Naquele dia, não. Eles precisavam carregar água por distâncias, baldes, para frente, para trás, e para beber, cozinhar, tomar banho. Eles tinham um trabalho enorme. A água era, em uma grande parte das suas vidas, eles lidavam com a água constantemente para a sobrevivência. E Jesus diz, olha, se você beber do meu poço, você não vai precisar mais voltar aqui. E se você beber da minha água, você também não volta a ter sede. Você nunca mais terá que fazer essa caminhada. E aí, essa conversa, ela vai evoluindo. E quando Jesus, ele diz, olha, quando você beber a água que eu tenho, você nunca mais vai voltar a ter sede. E aí a mulher, ela ainda não entendeu aonde Jesus quer chegar. E eu espero que você entenda onde Jesus quer chegar. Ela não entendeu totalmente, como veremos, ela vai entender mais tarde, mas ela diz para Jesus, pensando que Jesus estava falando sobre água, e o assunto aqui não é água, ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e para que eu não tenha que voltar aqui e tirar água de novo. Então, era a sede que a acompanhava, era o trabalho de matar aquela sede, que ela estava muito cansada, e ainda, ela estava ali por volta do meio-dia, da metade do dia, escondida, provavelmente, não era esse o horário. Nós também, irmãos, muitos de nós, ou todos nós, estamos também com sede, certamente, e também cansados de correr atrás da felicidade, correr atrás da paz, correr atrás da segurança, correr atrás de significado, correr atrás de completar os vazios, dos nossos corações. Nós estamos correndo e pedindo a Deus sempre que nos dê graça para que nós possamos alcançar aquilo que tanto necessitamos. Mas o assunto aqui, ele não é água. Diga para o seu vizinho aí, o assunto não é água. O assunto não é água. Jesus, ele quer chegar a um outro assunto. Esse serviço, esse trabalho, esses baldes, esses galões, eles aparecem nas nossas vidas todos os dias. E nós carregamos nossos baldes. Nós enchemos nossos baldes de coisas que não vão completar a gente. Nós enchemos os nossos baldes de coisas que não vão de fato alegrar o nosso coração. Provavelmente aquela mulher, ela disse nas entrelinhas, Jesus, eu odeio vir aqui todo dia. Eu odeio vir aqui ao meio-dia. Me dá um pouco dessa água.
Aí Jesus, irmãos, ele muda o assunto, ele diz, tudo bem, então vá lá e chame o seu marido. Chame o seu marido. Parece simples isso, mas Jesus, ele agora vai aprofundar a conversa. Se você quer o que eu estou oferecendo, então você vai pegar o seu marido. E você vai trazer o seu marido aqui e nós conversaremos mais. É isso que Jesus apontou, é isso que Jesus queria dela. E a mulher responde para ele, Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. É um pouco estranho, mas não necessariamente um problema aqui. Ainda não é um problema aqui. Mas, novamente, Jesus sabe mais do que ela pensa que ele sabe. Jesus sabe mais do que ela pensa que ele sabe. E ele sabe de toda a vida desta mulher. Versículo 17 e 18, ele vai dizer assim, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, esse é que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tudo bem, irmãos, a gente chega aqui nesse texto, eu queria a sua atenção. Nós não estamos falando sobre água, Jesus também não, mas não se trata de Jacó, de balde, H2O, nada disso. Mas o poço dessa mulher eram homens, eram relacionamentos. Ela estava tentando saciar sua sede de amor, de segurança, de vida, nos braços de um próximo romance, porque o último se frustrou. E ele pediu uma bebida porque sabia o quanto ela estava com sede. Mas a Bíblia não está falando só dela. Nicodemos também estava com sede, procurando Jesus à noite, com a vida correta, marido de uma só mulher, um homem monogâmico, um homem de referência, um homem, sabe, de um currículo irretocável. Mas ele também estava com sede. Ele foi dizer para Jesus, mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for da parte de Deus. E eu quero entender o que está acontecendo. E ele estava também com sede, essa mulher estava com sede, e nós estamos com sede. Na verdade, irmãos, essa mulher estava morrendo de sede por dentro. Ela havia já tentado muito bem, né? Primeiro, quem sabe, um Jorge, depois um Paulo, depois um Antônio, depois ela ficou com João, depois com Mário, depois com Roberto, e sei lá quais os nomes que eram. E ela ainda estava com tanta sede, e ela estava com mais sede do que antes, do que da vez que conhecera o primeiro relacionamento. Porque o pecado, meus irmãos, o pecado é isso. Existe o poço de água viva, que é Jesus, diga amém. E existe o antipoço, o contrário desse poço, a antifonte. E alguns de nós, irmãos, alguns de vocês, alguns de nós, estamos bebendo lá todos os dias. Talvez, é bem possível que você e eu estejamos como essa mulher, que tenhamos nos jogado em um relacionamento, ou nos jogamos no trabalho, ou nos jogamos nos estudos, ou nos jogamos nos nossos filhos, ou nos jogamos no nosso casamento, e jogamos o nosso balde e dizer, é daqui que eu vou matar a minha fome. E jogamos nos nossos netos, e jogamos nas nossas finanças, dizer, é daqui que eu vou matar a minha sede, vou acabar. Talvez os seus poços sejam online. Você está na internet buscando e buscando alguma coisa nos lugares escuros da internet. Talvez você esteja promovendo aí alguma amargura, alguma raiva no seu coração, porque você tem que voltar lá toda hora, todo dia, todo tempo. Você tem que estar voltando, revisitando. Talvez seja uma entrega ao álcool. Talvez é uma série da Netflix compulsiva que você se entrega madrugada adentro, a fim de matar essa determinada sede. A primeira vez que você colocou o seu balde lá, é bem possível que foi o suficiente. E aí você diz, opa, achei. E aí você continua. E então você continua jogando, mas aquela sede ela não acaba, você tem que voltar. E aí você se viciou. E aí você agora é um viciado. Seja em trabalho, seja em relacionamento, seja em idolatrar isso ou aquilo outro. Agora, quem sabe você está já desesperado, raspando o fundo do poço, jogando balde, e o balde bate a seco, lá no fundo do poço, e você não consegue tirar nada. Eu hoje vim dizer para você, jogue o balde fora. Acabe com isso. Pare com isso em nome de Jesus. Seja o que for, largue, vá embora, não beba mais daí. Isso aí, você vai ter que voltar para aí toda vez, e isso aí não vai matar a tua sede. Venha para a fonte.
Venha para Jesus. Venha para a fonte, venha para Jesus. Pastor, mas eu sou cristão. Nicodemos também se entendia cristão. Venha para a fonte. Ele se entendia também religioso. Venha para a fonte. Venha para a fonte, venha para Jesus. Nós, irmãos, precisamos matar a nossa sede. A pergunta nessa manhã é: qual poço você escolherá? Qual poço você vai escolher? Versículo 10 diz: replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Nós temos que pedir da água de Deus, irmãos. Qual poço você escolhe? Você vai continuar buscando no seu casamento isso? Não vai encontrar. Eu não encontrei no meu, o Senhor não encontrou no dela. Não que não sejamos abençoados e felizes, mas não é o casamento que mata. Eu não encontrei nas minhas filhas, meus irmãos, essa água. Eu não estou encontrando nas minhas netas essa água, mas é só em Jesus. Repete comigo, é só em Jesus. E Jesus aqui, irmãos, nesse texto, ele supera 3 grandes obstáculos, 3 grandes barreiras nessa história, e são os tipos de barreiras que podem estar impedindo, talvez eu e você, todos nós, 3 grandes barreiras. A gente pode resumi-las da seguinte forma. Repete comigo, 6 maridos, está muito fraco, 6 maridos, 2 templos e uma barreira. E Jesus, ele venceu essas barreiras todas. Por quê? Por que ele venceu? Porque nenhum pecado é grande demais para Jesus chegar a uma pessoa. E ele rompeu essa barreira. Nenhum lugar é longe demais. 2 templos. E ele venceu essa barreira. E nenhuma parede é alta demais. E ele venceu essa parede. Jesus rompeu barreiras. Ele saiu, meus irmãos, da sua glória, do alto e sublime trono. Habitava em luz inacessível, cheio de glória e majestade. Mas Paulo vai dizer aos Filipenses que ele não julgou isso como algo que ele se apegasse, mas ele se humilhou, assumiu a figura humana e veio viver entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, foi assunto aos céus e hoje vivo está. Ele quebrou essas barreiras e veio até mim e veio até você também. Eu quero falar sobre 3 barreiras nessa manhã. A primeira delas, meus irmãos, são 6 maridos, ou seja, 5 maridos, o último não era marido ainda, Jesus disse. 6 homens não eram muitos homens, poderiam ser 50 homens, isso não seria problema para Jesus, diga glória a Deus por isso. E talvez, irmãos, isso pode ter feito ela ser rejeitada pela cidade, rejeitada pela família, rejeitada pelas irmãs se ela tivesse, rejeitada pela mãe se ela tivesse, rejeitada e rejeitada. Repete comigo, não por Jesus. Está fraco, vocês estão fracos. Não por Jesus. Não por Jesus. 6 homens. 6 homens a desqualificaram de ir ao poço de Jacó bem cedo. 6, 7 horas da manhã. Ao sol se pôr, quando o sol nasce. Esses 6 homens a impossibilitaram de ir cedo para aquele poço. Mas não impossibilitaram essa mulher de ir ao poço chamado Jesus, a fonte Jesus. Meus irmãos, nós não podemos ser uma igreja onde alguém se sinta inibido ou impossibilitado de chegar aqui por causa dos seus pecados. Porque Jesus, ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então essa igreja não pode, de maneira alguma, ter uma cultura que iniba algum pecador que chegue aqui. Seja ele quem for, o adúltero, homossexual, o transexual, seja o que for, o LG, alguma coisa, que isso não seja barreira para chegar aqui e ouvir o Evangelho, e ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus, irmãos, ele foi até essa mulher, e esses homens, muitos homens na sua vida, não a desqualificaram para ter um contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Não são esses 6 maridos, irmãos. Esses 6 maridos nos dizem que nenhum pecado é grande demais. Esses 6 maridos estão dizendo que nenhum pecado é grande demais, e se você não sabe disso, fique sabendo. Alguns de nós, irmãos, aqui nessa manhã, talvez não acreditam nisso. Alguns de nós aqui talvez estejamos presos nos nossos pecados. Alguns de nós aqui talvez não tenhamos 2 homens, 2 mulheres ou 3, não, mas são pecados. E talvez você esteja pensando que esse pecado é grande demais para você vir a Jesus, Jesus vir até você, e eu vim dizer nessa manhã para você que não é. Não é. Essa mulher está na Bíblia para lhe dizer que não é verdade, que o seu pecado, Jesus não vai até você por causa do seu pecado. Isso não é verdade, isso não é Bíblia. Ele vai até você.
você acha que seus pecados são muito grandes, muito ruins, muito feios, para você receber a graciosa, majestosa, calorosa visitação do Senhor Jesus. Isso não é verdade. Diga para o seu vizinho, isso não é verdade. Então, irmãos, não descobrimos que ela esteve com tantos homens até o versículo 18. Até o versículo 18 a gente não sabe que essa mulher que está ali junto ao poço de Jacó por volta de meio-dia pegando água, não sabemos que no versículo 1 até o 17 que ela tem tantos homens, ou já teve tantos homens. Jesus não. Ele sabia desde o versículo 1. Ele sabia desde sempre. Ele sabia e ele parou para falar com ela. E ele ainda ofereceu a ela bebida. E ele ofereceu a ela a única bebida que ela precisaria, aquela que saciaria e curaria toda a sua alma, toda a sua sede, todo o seu coração. Ele, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele não tinha vergonha de ser visto com ela. Ele não tinha vergonha de ser visto como uma mulher, quando era habitual, na segunda cultura. Ele, sozinho, ele não tinha vergonha dela de suportar os seus pecados e torná-la sua serva, sua filha. E ele, irmãos, aguardava apenas que ela pedisse a ele: dá-me de beber. Nós temos que pedir, irmãos, ao Senhor: dá-me de beber. É uma oração que nós deveríamos fazer todo dia. A reboque da oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pão, irmãos, não é o francês, é o pão vivo que do céu desce. Todo dia, Senhor, mata a minha sede, porque todo dia nós acordamos com sede. Nós nos movimentamos por causa da sede e fome. São existenciais nas nossas vidas e nós precisamos disso. Então, você vai perguntar, você vai abandonar, então, todos os seus outros poços e beber dessa água? Você que está aqui nessa manhã, já está entendendo o recado de Deus? Você está disposto a abandonar o seu balde? Você está disposto a abandonar os seus poços? Você vai acreditar, se arrepender do seu pecado e entender que Jesus não se envergonha de você? Que o seu pecado não é uma barreira para Ele te abençoar? Você vai entender isso? Eu espero que sim. Porque esse é o recado de Deus para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, meus irmãos. Segundo lugar. Nenhum lugar é longe demais. Nenhum lugar é longe demais para o Senhor alcançar. Nós temos aqui dois templos. Quando Jesus sabe sobre os seus maridos, ela percebe que ele é um profeta. Quando Jesus diz no versículo 18 sobre seus maridos, ela percebe: opa, esse homem é profeta. Então, ela muda a conversa sobre adoração e como adorar. Senhor, percebo que você é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde as pessoas devem adorar. Meus irmãos, essa mulher, agora recebendo um pouco mais de clareza, de iluminação do Espírito Santo, ela percebe que a discussão não é sobre água ou sobre maridos, mas a discussão, repete comigo, é sobre adoração. Algo ela atinou, a ficha caiu, e ela percebe então que a conversa é sobre adoração, e agora ela tem adoração na sua mente, em mente, e ela quer saber se é nesse ou naquele. Segundo Samaria, Gerizim. Segundo os samaritanos, Gerizim, Samaria. Segundo os judeus, Jerusalém, o templo. E aí, irmãos, a discussão agora muda de marido para adoração. E ela quer saber: Senhor, é aqui ou lá? E Jesus disse: olha, você sabe que a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus, o que ele está dizendo com isso, meus irmãos, para essa mulher? Porque essa mulher diz assim: bom, se ele é judeu, presta atenção no que essa mulher entendeu. Se ele é judeu, olha a barreira que Jesus quebrou, entenda o texto. Se Jesus é um judeu, e ao falar com ela, fala de maridos, não é só um judeu, ele é um profeta. Se ele é um profeta, então ela começa a desconfiar de algo sobrenatural está acontecendo ali. Isso então autentica, isso então traz, vem trazer, vem asseverar a verdade de que a adoração é Jerusalém. A adoração é lá em Jerusalém e não em Samaria. E ela está distante da adoração. Ela não pode ir lá. Ela já não é muito bem quista em Samaria.
por ser uma samaritana, né, de muitos relacionamentos, e desaprovada nisso, buscando, buscando e buscando. Bom, e agora, e Jerusalém? Muito menos ainda. Então ela está frita, porque ela jamais será uma adoradora, jamais ela vai beber dessa fonte. Ela não vai conseguir beber dessa fonte, porque essa fonte é lá em Jerusalém. Mas Jesus, irmãos, ele vem nos dizer que nenhum lugar é longe demais. Agora, a partir da obra de Jesus, da sua Evangelho de João, capítulo 12, ele vai dizer: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E agora o Espírito veio, e agora Jesus está assunto aos céus, e está entronizado. Então nenhum lugar é longe demais. Então chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Agora não importa mais o lugar, porque Jesus realizou a grande obra. A obra de estabelecer o ponto central da sua presença, não mais o templo como era entendido. Agora, irmãos, ele está presente nos corações. Diga glória a Deus. Agora, é pelo Espírito, pela obra do Espírito dentro de nós. Esses dois templos, o que esses dois templos nos dizem na história? Que agora, irmãos, nenhum lugar é longe demais. Repete comigo: nenhum lugar é longe demais. Repete comigo: nenhum pecado é grande demais. E nenhum lugar é longe demais, porque Jesus fez a obra, e agora os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Pastor, explica melhor o que são esses ingredientes de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu ajudo um pouquinho você, dizendo o seguinte: como é que é em espírito e em verdade? Em espírito, a obra sobrenatural de Deus em você pelo Espírito Santo. Em espírito, no espírito, o Espírito agora habitando em você, você agora é um adorador. Em espírito, no espírito, pelo Espírito, na presença do Espírito. E em segundo lugar, a revelação sobrenatural de Deus na Bíblia, mas fundamentalmente em Jesus, porque a Bíblia aponta para Jesus. Então, em espírito e em verdade. O Pai, ele recebe a adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha a trindade envolvida aí. A nossa espiritualidade, ela é uma espiritualidade trinitariana. Eu quero dizer então, meus irmãos, que você não precisa vir a esse prédio para adorar. Você não precisa vir aqui dentro para adorar. É óbvio que absolutamente você precisa se juntar a uma igreja local para você ser povo de Deus. Mas para adorar, não. Você pode adorar em casa. Você pode adorar em algum lugar. Você pode adorar numa montanha, num buraco, numa caverna. Você pode adorar sozinho, no seu quarto. Ou domingo de manhã, todos aqui, por causa de Jesus. Repete, por causa de Jesus. Você pode o encontrar e adorar a Deus em qualquer lugar por causa de Jesus. Antes de Jesus, isso era impossível. Agora, por causa de Jesus, sim. E em dia, irmãos, muito breve, ele será adorado em todos os lugares. Quando na consumação de todas as coisas, ele vai ser adorado em todos os lugares. Quando a glória do Senhor cobrir toda a terra. Quando a glória dele cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar. Todo lugar, porque todo lugar é lugar de adoração. Porque Deus tudo criou para a sua glória. Tudo Deus criou para ser adorado. E ele é um Deus, irmãos, digno da nossa adoração. Quem crê nisso, diga amém. Por isso, ele quer ser adorado em todo lugar. Então, em qualquer lugar você pode adorar, desde que em espírito e em verdade, desde que pela obra do Espírito Santo dentro de você e pela revelação bíblica de Jesus, onde nele nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Perceba, irmãos, que é assim que nós nos tornamos genuínos adoradores. Então, irmãos, nenhum lugar é longe demais. Talvez você perceba alguém que esteja longe. Talvez você se sinta longe. Mas eu quero dizer para você que não importa. Pastor, eu conheço uma pessoa e eu queria tanto que ela está presa. Ela está numa prisão. Não é distante. Não há distância. Qualquer lugar é lugar. Todo lugar nós podemos adorar. E qualquer pessoa pode ser alcançada em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode ser alcançada em qualquer lugar e lá se tornar um adorador. Quem entende isso, diga amém. Terceiro e último lugar. Meus irmãos, nenhuma parede é alta demais. Nenhuma parede é alta demais.
Terceiro é um muro. Jesus, irmãos, ele, você sabe, acalmou uma tempestade com uma palavra. Mas aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante, ele, irmão Jesus, ele derrubou um muro racial, étnico, era racial, era étnico, era religioso, um muro de 1 quilômetro de altura, um muro grosso, um muro grande, com um copo de água. E olha que ele nem bebeu. Ele derrubou. Ele derrubou o muro, dizendo, dá-me de beber. E ela disse, como? Você está quebrando o muro. Tem um muro entre eu e ti. Tem um muro entre nós, como? Dá-me de beber. Mas como sendo tu judeus, pede a mim samaritana. Tem um muro entre nós. E Jesus quebra o muro. Repete, Jesus quebra o muro. Essa hostilidade, irmãos, furiosa entre ambos. Essa hostilidade, Jesus quebra ela dizendo que nenhum muro é alto demais. E ele supera os limites dessa hostilidade concebíveis entre nós. E há hostilidades concebíveis entre nós. Preconceitos, racismos e outros mais, onde nós fazemos distinção entre A e B. Nós, irmãos, entendemos que Jesus quebra tudo isso. Quais são as paredes? Parece muito alta hoje. Quais são? Classe social? Preferência política? Não deveria. Mas Jesus quebra isso tudo, irmãos. Porque nenhuma parede é alta demais. Não importa. Fala o teu vizinho. Ele quebra a parede. Olha, os que estão no Oriente Médio, na Arábia, Jesus quebra essas paredes. Jesus teve que passar por Samaria, meus irmãos, ou quis passar por Samaria, e ele tem que passar também pelo Iraque, por Tóquio, por Japão. Ele tem que passar por Magé, por Suruí, por Mauá. Ele tem que passar por Camarões, Filipinas, Turquia, a China. Ele tem que passar, meus irmãos, e aqui nós vemos que esses são muros altos. Altos para nós. Mas nenhum muro é alto demais, porque Jesus, irmãos, ele tem um propósito. Você vai entender daqui a pouco o propósito de tudo aqui. Eu estava lendo há pouco tempo. Olha Jesus quebrando muros altos demais. Você sabe onde a igreja está mais crescendo ultimamente? Um dos lugares, não o mais, mas aonde ela também está crescendo muito, sabe aonde? China e Nigéria. Onde o evangelho é perseguido, proibido e cristãos estão sendo assassinados. O evangelho está crescendo lá. Diga glória a Deus por isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não existe muro alto para Jesus. Não existe muros altos demais. Não existe lugar distante demais. Não existe pecado distante demais. Ele é poderoso para quebrar isso. Olha, você não encontrará um muro alto demais lá na China porque o Senhor está quebrando. No Oriente Médio porque o Senhor está quebrando. Essas paredes, meus irmãos, estão muito mais próximas de nós e caracterizando impedimento para mim e para você. Então elas podem parecer muito altas, muito grossas. Talvez a família, talvez você tenha um grupo de amigos, talvez seus filhos criaram uma cultura que ficaram longe demais de você. Pastor, meu filho ficou longe demais, a cabeça dele mudou. Olha, eu cada vez vejo que está mais difícil do fulano se converter, do Beltrano. Não, pastor, meu grupo da faculdade, eles vivem noutra, tem uma muralha entre eu e eles. Não, meus irmãos, para Jesus não existe muro alto demais. Você pode repetir isso? Não existe muro alto demais. Satanás está enganando seu coração. Pregue o evangelho. Ofereça um copo da água da vida para essas pessoas. Elas estão com sede. Elas estão com sede, saiba disso, elas estão com sede. Meus irmãos, como Deus poderia salvá-lo? Ou ela, essa mulher, como Deus poderia salvá-la? Como é que Deus poderia ter salvado ou resgatado você e a mim se Ele não tivesse rompido com essas limitações, com essas barreiras, dificuldades? Portanto, não há pecado muito grande, nenhum lugar muito longe e nenhum muro muito alto. Quem crê nisso, diga amém. Mesmo entre as pessoas que você conhece, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente acha que o coração, eu conheço aquele coração, pastor, aquilo ali, desdenha de Deus, é um escarnecedor. Aquilo é um escarnecedor, pastor, tem um muro ali, tem um muro
da religiosidade, porque foi criado no catolicismo. Tem o muro do preconceito, porque aconteceu isso e isso na história deles com a igreja e um pastor. Meus irmãos, não há muros altos demais, não há lugar alto, longe demais, não há pecado grande demais. Agora, tudo isso, meus irmãos, tudo isso, repete comigo, tudo isso, porque o Pai está procurando adoradores. Repete comigo, o Pai está procurando adoradores. Você pode ler o verso 23 na sua Bíblia? Você pode ler o verso 23 aí na sua Bíblia? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meus irmãos, saindo da Judéia para a Galiléia, 120 quilômetros, o que Jesus foi fazer em Samaria? Para que passar por ali? Por que parar junto ao poço de Jacó? Dada a sua humanidade, cansado. Dada a sua humanidade, com sede. É o verbo que se fez carne. João está frisando isso. Irmãos, o Pai, Ele está buscando adoradores até hoje. Repete comigo, até hoje. E Ele continua rompendo a barreira dos grandes pecados. E Ele continua rompendo a barreira das grandes distâncias do coração. E Ele continua rompendo as barreiras das étnicas, ou raciais, ou sociais, ou seja elas quais forem, não importa. Ele continua rompendo a barreira porque o Pai está à procura. Ele foi buscar uma adoradora. Jesus foi buscar uma adoradora em Samaria, meus irmãos. Jesus foi buscar adoradores para o Pai em Samaria. Começando com essa samaritana que volta para a cidade, diz ter encontrado Jesus, na possibilidade de ser o profeta, vão até Jesus dizendo agora, não é mais pelo que tu dizes, mas nós cremos que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e Jesus foi buscar irmãos adoradores em Samaria. Jesus, irmãos, o Pai continua buscando adoradores, e ele continua achando seus adoradores. Nós temos batizado os adoradores que o Senhor tem encontrado e trazido e acrescentado no nosso meio. Diga glória a Deus por isso. E apesar das barreiras, meus irmãos, essas barreiras vão cair. E essas barreiras do pecado, da distância, essa barreira, meus irmãos, sabe, raciais, sociais, seja quais forem, vão cair. Sabe por quê? Porque o Deus do céu está procurando por eles. Ele os encontra em poços, ele encontra dentro da igreja, dentro de tempos como esse, em culto domingo de manhã, Deus encontra aqui adoradores, quebra barreiras, se transforma em adoradores. Ele encontra no posto de gasolina, ele está usando você, eu, pais, mães, vizinhos, colegas de trabalho, ele está procurando, o Senhor está procurando adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade, ele precisa fazer uma obra em nós. Ele precisa nos fazer nascer de novo, nos regenerar, nos justificar, para que o Espírito Santo habite em nós, aí a gente adora em espírito. E ele precisa se revelar a nós quem ele é de fato, de verdade. Por isso escreveu João o seu evangelho, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aí nós podemos adorar em verdade, porque essa verdade é a verdade acerca de quem Jesus é e quem Deus é. Quem está entendendo, diga amém. Por que, irmãos? Por que eu e você, por que nós encontramos tanta esperança e conforto nele, buscando adoração? Porque esse Deus encontra um adorador, ele nos dá fonte da água da vida, e a adoração é o nosso poço de água viva. Repete comigo, adoração é o nosso poço de água viva. Você está triste? Adore. Está abatido? Adore. Você está feliz? Cuidado com o que você está feliz, tá? Adore a Deus. Pastor, estou tão feliz. Está feliz por quê? Você construiu um poço, igual o de Jacó? Você vai voltar a ter sede. Pastor, está tudo dando certo. Você achou um poço de Jacó? Você vai voltar a ter sede.
Porque esse mundo aqui é assim, meus irmãos. Ora está tudo bem, ora não está tão bem. Ora estamos doentes, ora estamos enfermos. Ora quem amamos está vivo, ora quem amamos está morto. Ora nós estamos trabalhando, ora estamos empregados. Ora a geladeira está farta, ora a geladeira não tem nem tanto. Que poço é esse que você está bebendo? Meus irmãos, a adoração é o poço. Ele está procurando os adoradores e Jesus disse, se eu te der essa água, você nunca mais volta a ter sede. E ela entendeu que o assunto aqui era a adoração. E esse Deus, irmãos, ele revela a sua glória, sua bondade, sua graça, sua misericórdia, satisfazendo almas secas, sedentas, cansadas dos indignos pecadores dos quais eu e você fazemos parte. Eu quero esse tipo de Deus, eu quero esse Deus, irmãos. É o único que existe, é esse Deus que nós temos que querer. Quando o evangelista vai dizer, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Aquilo está falando do Espírito. Nós temos que pedir água. Nós temos que dizer, Senhor, mata a nossa sede. Nós temos que dizer, Senhor, acaba com a nossa fome. Nós temos que dizer, Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos mais de Ti. Meus irmãos, eu entendo que eu e você precisamos atentar e olhar para esse texto entendendo o propósito, ou a proposta que o Senhor tem para nós. E a proposta aqui é que Ele está procurando adoradores. Ele está procurando adoradores. Esse Deus soberano, maravilhoso, está procurando adoradores. Esse Pai, porque o texto diz que o Pai procura para seus adoradores. Esse Pai estava tão implacavelmente, prodigiosamente, na intenção de encontrar, de conhecer, de salvar adoradores, que ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por você e encontrar em você um adorador. Ele quer adorador. Eu sei que o Messias está vindo, disse ela, aquele que é chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos ensinará todas as coisas, nos contará todas as coisas, ela disse. Eu sei, mas irmãos, Jesus diz a ela, e talvez essa seja uma das declarações mais fortes, né, que Jesus faz no livro do Evangelho de João. Ele diz, eu que falo com você sou ele. O eu sou. Eu sou. Jesus diz, eu sou o Messias. Eu sou o verbo encarnado. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou o Criador, sustentador, idealizador de tudo que existe. Sou eu. E naquele momento, irmãos, ela ouve o que nós sabemos desde o versículo 1. Eu e você sabemos. Ela não sabia. Mas eu e você sabemos que aquele homem, judeu, certamente todo empoeirado, desses 120 quilômetros de caminhada, aparência normal, parado, um homem, pele rústica, queimada do sol, parado naquele poço, no calor do dia, pedindo água de beber. Aquele homem era o salvador do mundo. Aquele homem era o homem que criou as estrelas e as galáxias e o universo todo pelo poder da sua palavra. Aquele é o homem que disse ao mar, até aqui está bom, e a areia, contou quantas areias há e quantas estrelas existem nos céus. É aquele homem, irmãos, e hoje o Senhor Jesus também está presente aqui no nosso meio, no poder do Espírito Santo. E Ele está aqui, irmãos, em busca de adoradores. Ele está em busca de adoradores. Porque, irmãos, se Jesus não for o seu adorador, não tem poço nessa vida que vai matar a tua sede. Se Jesus não for o seu adorador, não tem pecado na sua vida que vai lhe ajudar a sorrir um pouco mais. Se Jesus não for o seu adorador, não tem marido. Se Jesus não for o seu adorador, não tem filho. Se Jesus não for o seu adorador, nada será compatível. Uma vez, uma pessoa num discipulado disse para uma mãe, depois de ensiná-la com muito carinho, dentro do contexto, com muito carinho,
Não se escandalize não do que ele disse, mas repete comigo, com muito carinho. Ele disse assim, nem que ela havia perdido o filho dela, nem que Jesus ressuscitasse o teu filho não pode acabar com a tua sede, só Jesus. Repete comigo, meu irmão, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus e mais ninguém. Então, irmãos, ele está aqui. Repete comigo, ele está aqui. No contexto da mulher samaritana, pedindo a você algo que ele nem precisa. Só para quebrar o gelo. Só para romper barreiras. Há barreiras que precisam ser rompidas e Jesus está pedindo algo a você. Dá-me de beber. Ele sempre pede algo. Ele sempre começa o diálogo. E ele pediu. Me dá um copo d'água. Em segundo lugar, para dar para você, para te dar algo que você mais precisa. Quando você dá aquilo que Jesus pede, não precisa, porque ele não precisa nem do que você daria ou vier a dar, e muito menos de você. Mas quando você faz isso, você dá o feedback, você dá o retorno, você dá a resposta. E aí, irmãos, uma água que ele nem precisa e nem bebeu, para dar a você algo que você mais precisa, quebrando barreiras. Pastor, eu pequei, eu estou muito distante. Eu quero dizer para você, Jesus vai aí. Ele não se envergonha. Pastor, eu acho que meu lugar não é aqui, eu acho que é melhor ficar mais distante. Como disse Pedro, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. E Jesus disse, não, Pedro, eu vou ficar mais perto de você ainda. Talvez no muro que você esteja se sentindo subjugado, rebaixado na sua autoestima, se nivelando por baixo, esse muro ele quebra. Mostrando que no nosso poço não adianta beber. Não adianta beber do seu poço. Você vai voltar lá, você vai se cansar, você vai continuar tendo sede. Nos fazendo beber da fonte da água da vida. É para isso que ele está aqui. Fazer de nós adoradores, é para isso que ele está aqui. Irmãos, se nós formos uma igreja de adoradores, nós seremos uma igreja ganhadora de almas. Porque o adorador é um ganhador de almas. Repete comigo. O adorador é um ganhador de almas. Porque o adorador é aquele que é transbordante. Alô, Ministério de Louvor, alô, coral. Alô, você que gosta de cantar, e o canto é uma das partes da adoração, mas o adorador, ele é um ganhador de almas. Porque ele fica transbordante das virtudes. E ele entende que ele foi chamar para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele entende que nós estamos aqui, irmãos, para glorificar o nome de Deus. E ao fazermos isso, nós atraímos. Essa mulher chegou com um brilho nos olhos. Essa mulher entrou com um brilho nos olhos em Samaria. Era um brilho diferente, não depois de uma noitada com o homem. Era um brilho diferente, não de quem trouxe água do poço. Era um brilho diferente, olhar, o que aconteceu com você? Fala, você não tá... Fica calma, fala, eu encontrei. O que você encontrou? Mais um homem? Não, não é um homem. Ele é Deus, ele é Messias. Vamos lá para ver, vocês precisam ver comigo. E ela se tornou uma adoradora. Mas para isso, irmãos, Jesus teve que cobrir 120 quilômetros. Ele teve que entrar em Samaria. E ele estava lá em Samaria. E ele está aqui. Mas ele também, ele estava lá na cruz. Na cruz ele também estava cansado. E isso nos leva à mesa. Isso nos leva à ceia. Na cruz Jesus também estava cansado. Do alto da cruz ele disse, tenho sede. Encarnado, humilhado e morto. Agora, irmãos, agora então, ele quebrou todas as barreiras. Repete comigo. Ele quebrou todas as barreiras. Todas as barreiras ele quebrou.
Ao ir a Samaritana, ele quebrou 3 barreiras. Na cruz, ele quebrou todas as barreiras. Ao ir a Samaria, ele quebrou só a barreira da samaritana. Ao ir à cruz, ele quebrou a barreira de todas as pessoas que nasceram e que vão nascer ainda. Na cruz, meus irmãos, foi o caminho mais longe, mais longínquo que alguém poderia ir, e ninguém foi e nem consegue ir de novo. Do alto da sua glória até o monte do Calvário. Que viagem! Que sede! Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, está Jesus com sede de novo, dizendo, olha a sede dele, Pai, restitui-me a glória que eu tinha. Sede de voltar para o lugar dele. Cansado, encarnado, humilhado, morto. Para vir até mim, vir até você. E fazer de você um adorador, que o adore em espírito e em verdade. Meus irmãos, se ele não tivesse, se o Pai não procura, nós nunca o encontraríamos. Vou repetir. Se o Pai não procura, nós nunca encontraríamos. Você nunca encontraria Deus na pessoa de Jesus. Nunca você... É impossível você encontrar Deus na pessoa de Jesus. Impossível. Você só encontrou porque o Pai procurou e enviou seu Filho para morrer por você. E o povo de Deus diga amém. Vamos orar. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Meus irmãos, igreja, vamos agradecer. Vamos agradecer. Ele veio de muito longe, muito longe, muito longe, muito longe, muito longe. Ninguém fez a viagem que ele fez. Ninguém seria capaz de fazer a viagem que ele fez. Ele quebrou muitas barreiras, e se humilhou muito. Ao ponto dele ter sede, cansado, maltratado. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Bateram no nosso Senhor. Machucaram o nosso Senhor. Furaram o lado do nosso Senhor. Escarneceram dele. Colocaram um capuz na cabeça dele, dava soco e dizia, adivinha quem te bateu? Na cruz zombaram dele dizendo, não é o Cristo? Desce daí. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Meus irmãos, foi uma distância muito grande. Mas ele quebrou todas as barreiras com todas as pessoas. Já não há barreiras. Já não há barreiras. Eu quero convidar você, nessa manhã, a abandonar o seu balde. E beber de Jesus. Abandonar o seu balde. E beber de Jesus. Beber da fonte. Beber da fonte. Beber da fonte. Em nome de Jesus.